É cada absurdo que a gente tem que ouvir na internet, né? Cada absurdo que às vezes desanima. Às vezes desanima. Tem o pilhado. Pilhado que eu acompanho. Vou ser bem sincero pra vocês, sempre acompanhei. Sempre gostei do conteúdo, acompanho. Bom, como não tenho mais acompanhado mais muito, não, mas não dá pra deixar de ver, né? O vídeo que ele fez de repúdio. Total repúdio em cima da atitude do Caleri, né? Com o jogador do Palmeiras. Não sei se vocês viram, acho que a maioria das pessoas viram. Caleri estava. Caleri na saída do jogo. Caleri saiu junto com os jogadores do São Paulo e o Caleri deu um tapa na mão de um. Derruba o celular, né? Com um tapa. Derruba o celular da mão de um garoto. Parece que o menino é jogador da base do Palmeiras. Aparentemente ele era um torcedor jovem do Palmeiras. Mas parece que ele joga na base do Palmeiras. O Caleri dá um tapa pelo menino ali estar filmando os jogadores do São Paulo e por aparentemente ir dar uma zoada ali no São Paulo ali e tal. E aí o Pilhado pega e faz um vídeo de total repúdio em cima do Caleri. E só que é um pouco esquisito, né, isso vindo do Pilhado, porque é um cara que sempre se diz, né, ser o cara que é contra o mimimi, é contra. Eu não tô falando. Ele fala do futebol raiz, ele fala. Ele bate muito na tecla de militância, de lacração, que ele é contra isso. E pra mim ele foi ali meio que. Pra mim, ele não falou tudo o que tinha que ser falado sobre a situação. Ele pegou um fato e colocou isolado. Eu não estou defendendo a atitude do Caleri, ninguém está defendendo a atitude do Caleri. Até o Marquinhos, jogador do São Paulo, na hora que o Caleri deu tapa, o Marquinhos foi, pegou o celular do chão e deu pro menino. Ninguém, em momento nenhum, defendeu a atitude do Caleri. Todo mundo sabe que o Caleri está 100% errado. Todo mundo sabe que o Caleri está errado. E o Caleri, inclusive, já pediu desculpas publicamente, já falou que irá arcar qualquer custo do telefone, do celular do menino, já pediu desculpa. Só que a questão não é essa. Todo mundo viu que o Caleri estava errado, todo mundo sabe que o Caleri está errado, foi uma cena degradante. Agora, o Pilhado pega isso e, na minha opinião, ele não traz todos os elementos dessa história. Um cara que se diz do futebol raiz, que é contra a injustiça, pra mim ele não trouxe os elementos totais da história, o que me deixa um pouco desapontado com ele, porque não é o que ele sempre me passou. Pra mim ele pegou a coisa de uma forma isolada e trouxe pra um contexto ali que, que não conta toda a história. É claro que o Caleri está 100% errado, ele chamou o Caleri de covarde, falou ali várias coisas sobre o Caleri, que eu não concordo. O Caleri, a atitude dele foi 100% errada, só que o Caleri teve contexto. O que o Pilhado faz no vídeo não dá contexto nenhum, mas teve contexto. Teve contexto e eu vou explicar pra vocês. É, não sei se todo mundo sabe, acho que vocês estão vendo, tá virando uma moda isso de alguns torcedores irem lá e filmar, seja em qualquer jogo, tirar sarrinho, falar alguma ofensa, só que o jogador que está sendo filmado por um torcedor não pode falar nada. A pessoa tá filmando ali e sai tirando sarrinho, então tá virando uma prática isso já. Isso já tem acontecido em alguns jogos. E o Caleri com certeza viu que o menino ali iria fazer isso, iria tirar um sarrinho e tal. O que me incomodou no pilhado é que não que pro pilhado o Caleri, né, tem que execrar o Caleri. Só que teve contexto. O Caleri, ele não foi um jogo normal. O Caleri está errado, viu, gente? O Caleri está 100% errado em dar o tapa na mão do menino. 100%. Só que o Caleri, ele não é um demônio. Não é o demônio que estão querendo passar. O Caleri nunca teve histórico disso. Foi um jogo humilhante pro São Paulo. Não foi um jogo normal, foi uma final. Foi humilhante, os ânimos deviam estar muito alterados, igual eu falei quando o Abel Ferreira, pra mim, naquela coletiva após o primeiro jogo, pra mim ele falou muita merda, mas pra mim os ânimos do Abel estavam bem alterados também. Então, o do Caleri é diferente, claro, porque teve contato físico, teve ali, né, é claro que excedeu. Só que foi um jogo de final, o Caleri foi uma derrota acachapante pro São Paulo. O Caleri entendeu que o torcedor estava ali pra zoar, pra aloprar, pra repudiar em talvez o que seja pro Caleri um momento muito inapropriado. E nós temos o fator mais importante que o Pilhado, que é um jornalista esportivo, que é um cara que trabalha com futebol há muito tempo, pra mim ele sabe, só que pra mim ele não quis falar, não falou, não citou no vídeo dele.
que é o fator emocional, que é o fator ali futebol. Nós sabemos que, infelizmente, de novo, não estou justificando a atitude do Caleri. O Caleri está 100% errado. Mas nós sabemos que um campo de futebol, um estádio de futebol, em todos os lugares do mundo, é um lugar de hostilidade, é um lugar que as pessoas ficam à flor da pele. Qualquer um que a gente ali se vê numa torcida, a gente começa a bater boca, começa a ofender o outro simplesmente por ofender, porque nós estamos movidos por sentimento, nós estamos movidos por paixão. Então, o rapaz ali, pra mim, tá? É claro que ele não tem que sofrer nenhum tipo de contato físico. Agressão eu não vou nem falar, mas não tem que sofrer nenhum tipo de contato físico. Mas o torcedor ali do Palmeiras, seja jogador, seja torcedor, o rapaz que estava ali torcendo, pra mim ele sabia que ele estaria, né, sujeito a algum tipo de conflito, porque ele está pegando os jogadores do São Paulo de cabeça quente, que acabaram de perder uma final, humilhados, com um contexto muito pesado, com um peso enorme que teve essa final, que inclusive eu quero falar, né, um peso enorme que teve essa final, não só lá no Allianz, mas que a grande São Paulo aqui sentiu o peso disso. Então, é claro que o Caleri está 100% errado, mas teve contexto. O Caleri não é nem de longe esse demônio, teve uma atitude erradíssima, erradíssima, que não tem defesa, só que tem contexto. Tem contexto pra isso que o Caleri fez. Ele não deu um tapa de alguém ali por nada, só porque o Caleri é violento. O Caleri não é um cara violento, o Caleri ele não é esse cara. Acontece que nós não podemos simplesmente demonizar o cara sem pegar o contexto geral da história, o que pra mim o pilhado não passou. Ele só olhou um lado da história, um lado da moeda, passando por cima até mesmo do que ele me fala acreditar lá no canal dele que eu acompanho. E aí, né? Aí nós temos a cereja do bolo, né? Se fosse o São Paulo, igual ano passado que nós ganhamos, São Paulo disputou a Copa do Mundo. São Paulo deu a importância pro Paulista e não sei o quê. É muito engraçado, chega a ser ridículo, né? Pro São Paulo, ano passado foi a Copa do Mundo. Olha como o São Paulo é ridículo de dar essa importância pro Paulista. O Palmeiras, que acabou de ganhar Libertadores aí, que tem time milionário, estrutura, não sei o quê. Os caras lidaram olha como eles lidaram com esse título. Eu não tô falando que eles não têm que comemorar. Claro, se eu ganhasse, eu também iria comemorar bastante. Só que percebe como, quando é o São Paulo é uma bosta, o time que se é pequena. Quando é com os outros times, quando é com o Palmeiras, no caso, nossa! Agora, não é que o Palmeiras tá dando muita importância porque não tem mundial. Não, é torneio incrível, que vitória incrível, um torneio que vai ficar pra história do Palmeiras. E aí nós vemos, né? Aí nós vemos realmente para qual lado eles puxam a sardinha, né? As notícias, as matérias, para qual lado eles puxam a sardinha, o que eles vão fazer e como é contra quando é contra o São Paulo, o peso é bem diferente, porque eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Vamos deixar assim. Vamos fingir que a gente não sabe o porquê que eles fazem isso contra a gente. Então, galera, eu acho que o pilhado ele não trouxe todo o contexto, ele simplesmente, na minha opinião, pra mim ele fez um massacre contra o Caleri. Eu não estou justificando a atitude do Caleri, acho que o Caleri está 100% errado, mas teve contexto. E pra mim, o torcedor, o rapazinho ali, acho que no fundo, a cabeça dele, é claro que ele não tem que sofrer nenhum tipo de. É claro que ninguém pode tocar a mão nele em hipótese alguma. Mas pra mim ele sabia, o torcedor sabia que aquele lugar, aquele ambiente não seria que talvez o lugar mais pacífico que ele pudesse encontrar naquela noite. Isso é opinião minha. É o que me fica na imagem. Porque a gente não pode chegar e analisar ou falar alguma coisa sem olhar o contexto geral das coisas. E a gente sabe. Fechar os olhos é fácil. Fechar os olhos e falar o que a gente quer é facinho. Mas eu acho que nós temos que analisar o contexto, analisar as situações, independente se está certo ou se está errado, e não sair demonizando assim a troco de nada. Não tô falando isso porque é o Caleri, não. Porque eu falei também do Abel Ferreira, falei que
Falei que não concordava em nada. O Abel, pra mim, ele também foi bastante ofensivo, digamos assim, naquela primeira coletiva. Falou que o torneio tava manchado. Tá, o torneio que chegou tá manchado, né? Mas eu falei, ele com certeza está muito bravo, está fora do corpo, está falando incoerências, na minha opinião, porque por conta do estresse momentâneo. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham, isso é importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.